Levanta suas mãos para o Senhor, amém? Continue adorando a Ele, Ele está nesse lugar. Nada mais satisfaz minha alma, nada mais satisfaz minha alma, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Eu creio, queridos, que Jesus está voltando. E eu creio que hoje você vai entender da importância do hora após hora. Você vai entender hoje a importância de você manter um altar na sua casa, a importância de você vir orar nesse lugar. Quando Deus me mostrou o que Ele me mostrou nesses dias, por um lado eu chapei, por outro eu me preocupei, porque nós podemos ter uma geração de Caim e não perceber. E você vai entender o que é a geração de Caim. Caim teve filhos, mas 3 filhos de Caim, a palavra de Deus mostra coisas específicas a ponto dele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 4. Versículo 16. Na verdade, Caim travou uma guerra com Deus. Caim, ele se ofendeu porque ele viu Abel ser aprovado por Deus. Deus amou a oferta de Abel, porque a oferta de Abel, ela não foi uma oferta feita por uma barganha. Caim, ele fez naturalmente. Caim, por envolver-se por ser lavrador, ele juntou algumas coisas e apresentou para Deus com um pensamento de que algo, obrigação dele fazer aquilo. Ou, o que pode ser pior, Caim apenas estava querendo manter o sucesso da sua vida, porque Caim e Abel não conheceram Deus pessoalmente. Caim e Abel conheceram Deus primeiro através de Adão. Então, quando Adão contava para os seus filhos qual foi a experiência que ele teve, os dois recebiam a mesma palavra. Diga para esse irmão que está do seu lado: os dois recebiam a mesma palavra. Note que quando Jesus está falando lá em Lucas sobre o filho pródigo, você percebe que tanto o filho pródigo como o irmão mais velho receberam a mesma herança. Lá está bem claro que ele repartiu com eles a herança. O filho pródigo recebeu a herança e o irmão mais velho também recebeu a herança. O filho pródigo teve um comportamento muito diferente do comportamento do irmão mais velho, ainda que ele gastou todas as suas coisas. Mas o filho pródigo sabia que ele tinha um pai. E quando você lê Mateus 24, e depois você vai vendo no decorrer do final de Mateus, ele falando que terão 2, vai ficar 1. Tem uma geração, irmão, que ela nunca vai ouvir Deus. E tem uma geração que ela vai viver bem, mas ela nunca vai ouvir Deus, porque ela não entende, porque ela não conhece. Olha a coragem de Caim, versículo 16. E saiu Caim de diante da face do Senhor, e habitou na terra de Nod, do lado oriental do Éden. Diga, perto da promessa. Diga de novo, perto da promessa.
E conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e deu à luz Enoque, e ele edificou uma cidade, e chamou o nome da cidade conforme o nome do seu filho Enoque. Primeira coisa que Caim começa a fazer é estabelecer as coisas na sua força. Já que eu não quero Deus, já que eu não quero depender de Deus, eu vou fazer tudo da minha própria vontade. Essa é a característica mais forte de uma alma. Ela quer estabelecer sempre a sua vontade. Se você for olhar, tudo que você se enrendou, ou os problemas que você arrumou para a sua vida, foi por causa que a sua alma bateu o pé e insistiu que você caminhasse naquele lugar. A sua alma resolveu a faculdade, a sua alma resolveu o concurso, a sua alma resolveu a esposa, a sua alma resolveu o carro. E note que mesmo que a alma receba algo, ela tem uma característica muito forte: ela murmura. Compra um carro, já não está satisfeito com o carro. Compra uma camisa, já não está satisfeito com a camisa. Almoça todo dia arroz, feijão e picanha. Daqui a pouco não está legal picanha. Ah, não aguento mais picanha. Porque, irmãos, um homem sem Deus, ele está perdido. Porque nada pode satisfazer a minha vida e a sua vida, senão a presença de Deus. Abel, quando ouvia Adão falar, Abel devia ver no olho do pai um brilho, uma paixão. Ele dizia: filho, nós perdemos esse lugar, mas era muito bom quando ele nos visitava todos os dias. E Abel devia dizer assim: pai, me diz como ele era, pai, como é que era essa conversa. E Abel empreendeu a vida dele a ponto de morte, porque a morte de Abel foi causada por causa da inveja que a vida dele causou para o irmão. Porque ele alcançou um lugar em Deus, porque ele pegou e olhou e viu: nós estamos vestidos de pele de animal. E ele deve ter corrido para o pai e falado assim: pai, qual foi a loja no shopping que o senhor comprou essa roupa? E aí Adão deve ter falado assim: não, meu filho, foi Deus que sacrificou um animal e nos vestiu. Abel falou: o quê? Ele matou um animal para nos vestir? E aquilo não saía da mente daquele menino. E ele olhava aquele tanto de gado e falava: gente, dá para vestir muita roupa aqui. Perdão, dá para vestir muita gente aqui. E aí aquele menino ousou ser igual a Deus. Porque Adão disse para ele: nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Porque quando Abel perguntava: pai, como é que era Deus? Olha, ele era parecido com a gente. Como, pai? Porque nós fomos criados, filhos, baseado nele. Ele foi o molde que nos construiu. Nós éramos parecidos com ele. Então aquele menino começou a empreender na mente dele: peraí, se eu sou igual a ele, se eu tenho a aparência dele, eu posso pensar igual a ele. E Abel começou a querer pensar igual a ele. E Abel então faz um sacrifício. Ele pega um cordeiro, mata aquele cordeiro. Deus deve ter feito um sapatinho de fogo sobrenatural no céu naquele dia. Deve ter chamado todo mundo e falado assim: olha que esse menino é chapado, olha o que ele está fazendo. Porque Abel estava se envolvendo com o sacrifício espiritual, não com o natural. Caim pegou as coisas, juntou o melhor que tinha e colocou: toma, Deus. Mas Abel se envolveu em descobrir o que pode agradar a Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado: tem algo em você que agrada a Deus. Diga para ele com convicção: tem algo em você que agrada a Deus. E se tem algo que mais agrada a Deus, é você depender dele.
Jesus escapou algo lá em João 16, 23. Porque ali não está escrito se você crê, ali está escrito se você pedir qualquer coisa em meu nome ao Pai, Ele vos concederá. Ele não colocou nenhuma regra, não colocou nada. Se você fizer isso, não, Ele está dizendo assim: ei, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, Ele vos concederá em meu nome. Não tem nada que Deus ama mais do que você depender dEle. Talvez você pense que quando você levanta as mãos e glorifica: Tu és o meu Deus, Tu és o meu pastor, e nada me faltará. Parece que você acha que isso é perturbador para Deus. Não, 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 Ele se enche. Quando você assume a sua dependência por Ele, Ele se enche. Porque você decidiu depender completamente dEle. Ao passo que Caim decidiu não depender de Deus em nada. Irmãos, uma pessoa que conhece Jesus, que conhece o Pai, que conhece o Espírito Santo, e não gasta uma hora de oração em línguas, ela quer depender só dela, irmão. Porque a primeira regra da oração em línguas é que quem fala em outras línguas não fala a homens, senão a Deus, visto que só Ele entende. Então é como você dissesse assim: eu dependo 100% de Deus, por isso que eu falo com Ele. Você não instrui o GPS é que instrui você. Você coloca lá aonde você está, aonde você quer chegar, e Ele traça para você. Você nem sabe como é que é, Ele cria para você o caminho, você tem que obedecer. Ele teve todo um trabalho de pesquisar nos satélites, de criar uma rota segura para você. O seu papel é guiar, é rir, é achar graça. Porque talvez tem gente procurando encontrar um caminho, construir, mas não, você está por uma setinha chamada Espírito Santo de Deus. Aleluia! E aí a palavra de Deus vai discorrendo. Essa geração de Caim, Enoque nasceu, Irade gerou até o versículo 20. E Ada deu à luz a Jabal. Esse foi o pai dos que habitam em tendas e tem gado. Primeira coisa que a alma quer fazer, ela quer construir, e ela quer se sustentar. Aqui você começa a ver uma geração criando gado para seu próprio consumo. Porque como Caim saiu da presença de Deus, Caim não queimava nenhum animal como sacrifício ao Senhor. Todos aqueles animais eram para eles, para o sustento deles. Primeira característica é tentar produzir o seu sustento. Primeira coisa que o diabo fez no deserto. Esses dias eu entendi que Deus foi fazer no deserto. Eu vivia perguntando: Senhor, irmão, se você quer resposta, pergunta para Deus. Pode passar anos, mas Deus não esquece a pergunta que você fez para Ele. Por anos eu pergunto: Deus, o que Jesus foi fazer no deserto? Ele estava esperando aquele momento. Ele sabia que ele era filho do Senhor. Ele sabia do propósito que ele tinha. O que era mais esperado por Jesus é que quando ele fosse cheio do Espírito Santo, fosse liberado para ele funcionar. A primeira coisa que o Espírito faz é levar ele para o deserto. E Deus nunca me respondeu. E esse dia ele começou: eu vou te dizer por que meu filho foi para o deserto. Aí ele me trouxe para Gênesis 4. Primeira coisa que Jesus foi fazer foi consertar o erro da geração de Caim. Primeira coisa que o diabo propôs para Jesus foi: transforma pedra em pão. Seja como Caim, que produziu tendas e gado. Já que ele saiu da presença de Deus, você está no deserto, você não está aqui com Deus. Deus jamais mandaria você para o deserto. Você é filho de Deus. Se você realmente é filho de Deus, então transforma a pedra em pão. Primeira coisa que Caim fez foi produzir o seu alimento, foi produzir o seu sustento, foi produzir as suas moradias.
Por quê? Porque Deus criou o Éden e colocou o pai e colocou a mãe depois. Então Caim constrói também a sua tenda, e Caim também constrói e gera o seu gado. Provavelmente ele toma, porque ele não criou nada. Ele começa a tomar as coisas e começa a dizer que é meu. Já Jesus no deserto responde assim: não, eu não vou produzir, eu vou esperar, porque nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Estabelecer que a palavra de Deus tem para você é não gerar, é receber. Diga: eu não gero, eu recebo. E de novo: eu não gero, eu recebo. Diga melhor: eu não faço, eu recebo. Porque na verdade você orando em línguas, você está gerando todas as coisas, amém? Mas diga: minhas mãos foram feitas para glorificar o nome do Senhor. Então o máximo que eu tenho que fazer é levantar as minhas mãos para Ele. Segunda coisa que acontece: outro irmão chamado Jubal, versículo 21, foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. Agora, aquilo que era para ser para Deus, a música, a adoração, esse povo agora começa a fazer suas festas e gera instrumento para a sua própria alegria. Caim estabeleceu seu próprio sustento, Caim estabeleceu a sua própria alegria. Lembra quando Daniel não quis se envolver com as iguarias do rei, irmão? Porque já tinham costumes de festas, banquetes, aquelas mulheres sensuais dançando, e quando você sentava num banquete desse, tinha uma festa, música para tudo quanto é lado. Daniel não quis aquilo. Sabe o que eu acho impressionante? Música, que houve música do mundo, está aqui. Uma geração que não tinha Deus, criou música. Para quê? O seu próprio prazer. Tem gente que quando está triste põe música, que é para ver se a alma dele dá uma alegrada. Mal sabe ele que o Espírito de Deus está dentro dele. Mal sabe ele que o sangue de Jesus está sobre ele, e que ele deveria usar a música para adorar. Ainda que pela adoração você se alegra, mas não é por causa da música. Você se alegra porque na adoração você toca nele. Eu recebi um testemunho esses dias de uma irmã que trabalha com criança, no Ministério de Criança, e ela fez um seminário chapado. Ela estava tão empolgada, e um menino chama ela e fala: eu quero falar com a senhora. E esse menino chega para ela e fala assim: a senhora é mentirosa, porque Jesus não está nem aí para mim. Eu tenho 3 meses de vida, eu não posso brincar, eu não posso jogar bola, não posso fazer nada. Meus ossos têm câncer. Que Jesus é esse que nunca deu bola para mim? E aquela mulher ficou tão assustada com aquela palavra daquele menino. Ela disse: escuta, meu Deus vai mudar a sua história. Você vai falar, você vai para sua casa e você vai falar exatamente o que você falou para mim, para ele. Você vai falar assim: olha, Jesus, o senhor é mentiroso, o senhor não existe, você não cuida de criança, é coisa nenhuma. Aquela mulher que está pregando mentira. E ela saiu e falou: eu não quero comer, eu não quero nada, eu quero ir para o meu quarto. E meteu a boca no pó e ficou orando: Senhor, encontra aquele menino, a vida daquele menino tem que mudar. De noite, o menino dá um grito. A mãe, pensando que era dor, porque todo dia tinha que dar 3, 4 injeções de morfina na criança para ela conseguir. E ele deu um grito, ela já saiu com a injeção correndo para aplicar nele. E quando ela chega no quarto, tem uma luz. E ela não conseguia entrar, porque é como se aquela luz fosse um campo de força. Ela sabia que está tendo uma luz, ela sabia que tinha alguma coisa estranha, mas ela não conseguia entrar. E ela sabia que o filho dela estava lá dentro. Daqui a pouco a luz cessa, e ela chega e fala: mãe, ele veio aqui. Ele quem? Jesus.
Como que você sabe que era ele, filho? Não, porque eu afrontei ele. E ele, mãe, verdadeiramente se preocupa conosco. Irmão, Jesus foi tão louco, tão chapado com ele, que fez uma cirurgia na medula dele. O Senhor podia só tocar na mão dele, mas Jesus quis fazer tanta chapação na vida daquela criança, que ele fez uma cirurgia na medula dele. Fizeram exame, não tem mais absolutamente nada. Essa geração vai conhecer o Deus que nós temos, irmão. Nós não estamos aqui anunciando, entra para o teu quarto, ora em línguas, adora, medita na palavra, louva, porque nós achamos bonito isso, não, irmão. Nós vamos passar o resto da nossa vida pregando sobre isso, porque é isso que vai mudar a sua vida. E é isso que vai mudar talvez aquelas pessoas que estão perto de você. Porque se eles verem Deus em você, eles vão tomar o mesmo caminho que você está tomando. O que Caim construiu, eles estão tudo lá, irmão. O que mais esse mundo faz é correr atrás de construção, é correr atrás de seus próprios sustentos, é correr atrás de suas próprias alegrias, é entretenimento, correr o risco até de tentar colocar entretenimento dentro da igreja. Eu passo muita raiva em alguns pastores, porque eu chego lá, tá som, um monte de coisa, iluminação, fumaça, e eu digo assim, duas coisas: não liga a fumaça e nem liga a iluminação. Pastor, nós gastamos 5 mil, devia ter dado para os pobres, porque a única luz desse lugar tem que ser Jesus. Eles ficam chateados, porque preparam toda aquela coisa, painel LED, desliga tudo. E se possível desliga as que estão querendo me mostrar, porque aqui é Ele e não eu. Porque se eu sair e for ousado a querer construir uma coisa, eu estou construindo o caminho de Caim. Eu não estou construindo o caminho de Caim, irmãos. Já já você vai saber o caminho que Deus mandou a gente tomar, e nós estamos tomando esse caminho. Mas Jesus também foi no deserto para mudar essa história. Ah é? Lá no começo, então, eles começaram a adorar todo tipo de coisa, usaram a música, aí o diabo vem: ei, eu te dou tudo isso aqui, se você se prostrar e me adorar. Não, ninguém é digno de adoração a não ser o meu Pai. Só ao Senhor teu Deus dará culto. Terceiro filho que Deus coloca uma característica é Tubal-Caim, que começa a fazer armas. Ele era especialista em artifícios pontudos, lanças e espadas. Ou seja, eles queriam os seus próprios sustentos, a sua própria alegria e as suas próprias defesas. Eu não dependo de você, Deus. Eu vou me sustentar, eu vou produzir alegria e eu vou me defender. O que mais a gente vê, irmãos, é isso. Quando alguém pensa em ir para a igreja, a primeira coisa que ela pensa é em perder. Ah, se eu for para a igreja eu vou ter que dar dízimo. Ah, se eu for para a igreja eu vou ter que parar com isso. As pessoas têm dificuldade de abrir mão de uma vida mentirosa, porque não traz alegria nenhuma, em detrimento da vida eterna, porque não sabe quem é Deus. Porque quando você encontra com Ele, irmão, nada mais serve para você, irmão. E aquele menino, quando ele foi curado, uma das características que perguntaram: por que você tem certeza que é Jesus? Ele disse: porque ele passava a mão dele constantemente no meu rosto. Ele percebia que eu estava tenso, mãe, contando para a mãe dele. E toda vez ele passava a mão na minha testa, e eu podia ver que tinha um furo na mão dele. Aleluia, irmão. Ele é real. Ele é real. Nós não podemos, irmãos, tentar produzir as nossas próprias defesas. Ananias e Zafira tomou um caminho como esse.
Hoje eu entendo porque o Espírito Santo tomou eles. Porque a primeira coisa que eles fizeram, o povo todo estava querendo depender 100% de Deus. O povo todo estava pegando tudo e entregando. Nós vamos depender da comida que você nos der. Nós vamos depender da alegria que vocês nos der. Nós vamos depender da produção, da proteção que vocês nos derem. Mas Ananias e Safira, não, peraí, vamos fazer o seguinte, vamos dar um pouquinho. Vamos dividir, sei lá qual foi a porção que ele resolveu apresentar aos apóstolos. E qual foi a porção que ele colocou. Irmãos, Ananias se pareceu com Caim naquele momento. Imagina a afronta. E é interessante, porque quando Deus começou a falar isso comigo, eu disse: por que Adão não foi lá e não deu uma surra nele? Por que Eva não pegou um chicote e deu nas filhas assim: ó, chama toda a família de Caim, eu vou dar em vocês. Que absurdo é esse, meninos? Como que vocês estão fazendo isso? Vocês não querem saber de Deus? Irmãos, ser crente não se resume em ter dinheiro, casa. Ser crente não se resume em ter alegria. Ser crente não resume em estar protegido a sua casa. Os anjos do Senhor acampam ao redor. E lá no deserto, o diabo disse: então faz o seguinte, já que você não quer produzir o seu sustento, já que você não quer produzir nenhuma alegria, já que você não quer se envolver com as coisas, então pelo menos a proteção, produz algo, porque está escrito: salta desse pináculo, porque aos seus anjos dará ordem que o guardem. Jesus foi lá no deserto, irmão. A palavra de Deus ela é muito correta, ela é muito verdadeira. Não sei quantos mil anos depois, Jesus vai lá e mostra que esse caminho de Caim não funciona. Eu não vou transformar pedra em pão. Eu não vou adorar para ter as coisas. Porque aqui a música está falando disso. Isso é uma coisa que eu acho estranha, isso. Irmão, adora que você vai ficar rico. Ele não entendeu a palavra: sendo rico se fez pobre para que você seja rico. Você já é rico. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino. Ele tirou você da condição das trevas e escuridão e colocou você no reino. Você agora tem um reino. Você agora não é um qualquer um. Você faz parte de um reino onde tudo é perfeito e onde tudo é zelado pela palavra que Ele já liberou. O que é mais difícil para Deus na geração do mundo? Dizer haja luz, ou dizer para você chega o recurso? Ah, pastor, acho que é mais difícil ele dizer chega o recurso. Como que Ele cria todas as coisas pela palavra e não criou nada em você? Irmãos, as ministrações de confissão da palavra que teve esses dias aqui, essa igreja tem que estar lotada. Porque se essa igreja aprender a confessar a palavra, meu Deus, irmão, se você aprender a confessar a palavra, se você não deixar mais a sua alma murmurar, nós vamos mudar a história dessa geração. E sabe qual é a pior característica nossa? É que a gente fica evidenciando erros. A gente fica caçando erros. A gente fica caçando sistema. A gente fica caçando religião. Não, irmão, caça Deus. Nós não fomos chamados para evidenciar erros. Nós fomos chamados para apontar o caminho da salvação. Nós não estamos aqui para apontar o dedo para ninguém. Nós estamos aqui para apontar um caminho, irmãos. Que caminho que é esse? Versículo 25. E tornou Adão a conhecer a sua mulher, e deu à luz um filho, e chamou o seu nome Sete. A perfeição começa a ser estabelecida. Nasceu Jesus, aleluia. E Ele levou os pecados, Ele levou as maldições. E olha o que Sete faz. Porque disse ela: Deus me deu outro filho no lugar de Abel, porquanto Caim o matou. E a Sete também nasceu um, e chamou o seu nome
Enos. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Irmão, se uma geração invocar o nome do Senhor, essa geração é estabelecida com graça. Porque Sete gerou Enos. Enos fala da igreja. Não foi Enos que começou a invocar o Senhor, porque Enos era uma criança. Não foi Enos. Foi todo aquele povo que reuniu e disse: peraí, tem uma geração se perdendo, e a gente está olhando para essa geração, assustada com ela, talvez com medo dela. Não, deixa isso, deixa Deus cuidar. Nós não. Nós vamos invocar o nome do Senhor. Josué disse: olha, vocês querem buscar Deus, quer fazer o que você faz, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Primeira coisa que Josué colocou foi um limite. Ei, não, se vocês querem entrar para essas coisas, Baal, e desagradar a Deus, tomam o seu rumo, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se você tiver coragem de dizer: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que vocês estão fazendo todos os dias, 19h30? Eu e a minha casa estamos servindo ao Senhor. Por quê? Porque eu estou invocando o nome do Senhor, que vai mudar toda a história. Presta atenção, irmão. Foi só Jesus negar de transformar pedra em pão. Foi só Jesus negar de adorar Satanás. Foi só Jesus negar de tentar a Deus. O diabo saiu dele. Perdão, o diabo saiu de perto dele. E a primeira coisa que acontece é que os anjos vêm e servem a Jesus. Isso está falando, irmão, que quando você invoca o nome do Senhor, e quando você começa a depender 100% dele, irmão, você não precisa pedir. Mateus 6 diz: entra para o teu quarto, tranca a tua porta em secreto, o teu pai que te vê em secreto te recompensará. Deus não está barganhando com você. Deus é seu pai e sabe qual é a necessidade, porque Ele diz: antes que você peça alguma coisa, Ele já sabe qual é a sua necessidade. É lógico que quem mandou para o deserto sabia, ele vai jejuar, e quem jejua fica com fome. Diga: quem jejua fica com fome. Então era muito natural que quando Jesus terminasse o tempo dele, a primeira coisa que Jesus precisaria fazer era comer. Você prefere receber de quem, irmão? Será que tem alguma área da nossa vida que está como Caim, querendo fazer sozinha? Será que tem alguma área da gente que já saiu da presença de Deus? Lembra quando Jesus disse sobre o jejum? Eles vão jejuar agora para quê? O noivo está aqui. Quando o noivo for, aí sim. Se tiver alguma área da nossa vida, irmão, que tem ausência do noivo, nós precisamos buscar incansavelmente. Caim não buscou a presença de Deus. Caim resolveu ser um povo complicado e longe de Deus. Mas a geração de Sete não, irmão. A geração de Sete é a geração que invoca o nome do Senhor. A geração de Sete é aquela que está preocupada o tempo inteiro em estar invocando o nome do Senhor. E não há, irmãos, uma maneira que o Espírito criou senão a vida no Espírito. Porque um homem ou mulher que tira o seu dia, horas para orar em línguas, ele está dependendo de Deus. Porque quando você levanta as mãos para adorar, você está se rendendo. Primeira coisa que uma polícia faz, ou que um bandido faz com alguém, é o seguinte: mãos ao alto ou põe a mão na cabeça. É uma atitude que eu não vou fazer nada. É a atitude de Jonatas com Davi. Ele entregou todas as armas dele, dizendo: Davi, eu não vou fazer nada contra você. Mas talvez alguém perguntou assim: Jonatas, e esse escudo? Esse escudo eu não posso entregar a Davi, porque esse escudo eu vou usar para te defender.
Eu não sei, irmão, o que trava você. Mas uma coisa eu sei: se você decidir buscar ao Senhor como você nunca buscou, você vai conhecer um Deus que você ainda não tinha conhecido. Ele é o Deus de toda provisão. Ele é o Deus que cura. Ele é o Deus que faz infinitamente mais. De tanto eu ficar dizendo para Deus: Deus, será que o Senhor não vai levantar uma geração como Elias? Deus me leva lá para Tiago 5 e mostra para mim: Elias era igual a você. Eu não estou querendo trazer outros Elias, eu estou querendo levantar você. Diga para esse irmão que está do seu lado: ei, é você. Diga para ele de novo: ei, é você. É você. É você. O Espírito de Deus está em você. Quem falou que a igreja, irmãos, é um lugar para produzir alegria? Tem gente que não sabe nem mais o que é ajoelhar, irmão. Está igual o joio. Trigo, um ventinho, ele já se curva. O joio fica lá. Pode vento, pode vir o que for. Não, não me dobro, não me dobro. Não, irmãos, nós precisamos ser uma geração quebrantada. Nós precisamos ter dificuldade de acabar cultos nesse lugar. Nós precisamos colocar o nosso joelho de novo no chão, irmão. Não é para pedir, não é para guerra disso, não é nada, não, irmão. Só por uma coisa: vem nesse lugar. Vem, Rei da Glória. Vem, Rei da Glória. Vem, Rei da Glória. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha, 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 venha a nós o teu reino. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade. Mateus 6,6 vai fazer a vontade de Deus se cumprir na sua vida. E a maior função do quarto, irmão, não é barganhar com Deus. A maior função do quarto é Deus poder parar você para Ele poder fazer. Entra para um quarto, por favor. Deixa Deus parar você. Você está fazendo errado. Ele sabe fazer. Na verdade, já está pronto. Na verdade, já está pronto. Isaías 28 diz: pelo que por lábios gaguejantes e por línguas estranhas falarei a esse povo. Mas eles não quiseram ouvir, irmão. Nós temos que ser a geração que quer ouvir. Nós temos que ser uma geração, irmão, que está todo mundo o tempo inteiro. Tem gente que tem que chegar perto da gente e falar assim: não dá. Por quê? Porque eles ficam lá 20, 30 reunidos. Você não entende nada. A gente quer falar de futebol, a gente quer falar de filme, a gente quer falar disso, mas vocês não querem falar disso. Eu tive agora lá, irmãos, em Amambai. Eles ficaram impressionados. E eles disseram assim: já veio gente grande aqui, mas eles sentam na mesa, parece que eles são reis. E você tenta puxar a conversa com eles, ok, e comem e vão embora. Mas vocês o tempo inteiro estão falando de Deus. E eu disse para eles: se eu vim para cá para pregar uma palavra e para ministrar louvor, eu tenho uma profissão. Mas se eu venho para cá para liberar do meu espírito na vida de vocês, eu tenho um chamado. Aleluia. Jesus não veio receber, Jesus veio dar.
Quando você vir para cá 19h30, irmão, você vem dar. Ah, como Ele quer, irmãos. Como está cheio de gente aí fazendo as coisas por si próprio. Como está cheio de gente perdida, irmão. Mas nós estamos na graça. Se você tomou um caminho errado, dá tempo. Se você está andando de forma que não agrada a Deus, dá tempo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Lá no céu não vai ter a repartição que você trabalha. Lá no céu não vai ter a empresa que você tanto ama. Lá no céu não vai ter a sua BMW. Mas lá no céu tem Ele, irmãos. Nós ficamos 6 horas no aeroporto. Acabamos o culto e já teve que pegar a estrada ruim, longe. E a gente vinha, irmãos, assim, sabe aquela certeza que eu estou cumprindo o chamado dele? Aí eu cheguei aqui, sabe a primeira coisa que eu fiz? Você foi dormir, pastor? Não, tomei banho e vim para a igreja. Acordei 7 horas do dia anterior e fui dormir meia-noite de ontem. Segunda, 7 da manhã até meia-noite de ontem, eu estava o tempo inteiro na presença do meu Pai. Eu estava tão chapado que eu assisti até uma pregação minha. Eu dei o material para o pastor, mas ele pôs só o meu DVD, porque o aparelho dele é DVD. Eu cacei a palavra e o meu DVD. Eu falei, cara, vou ter que ouvir eu. Eu já me ouço todo dia. E eu acabei chapando comigo mesmo. Então eu falei, eu estou facinho demais, gente. E eu pregava para mim, eu falava, uau. O Roger lá atrás, mas é eu, né? Ele está ali também, acostumado o tempo inteiro, mas ele estava lá assim. E o motorista chorando. E eu olhava o motorista assim. E eu falei, rapaz, esse cara tem unção, né? Aí nós chegamos, irmãos, e o nosso voo era 9h40, mas tinha um voo que saia 5h40, mas não mudava a nossa vida. Porque a gente saindo 9h40, a gente chegaria aqui 3h15. Saindo 5h40, a gente chegaria 3 horas. Só que a diferença é que a gente, em vez de esperar um pouco lá em Campo Grande, a gente esperaria em Guarulhos. Aí nós chegamos em Guarulhos. Aí eu tinha a Bíblia, eu tinha um livro. Então, a hora eu estava orando em línguas, a hora eu estava meditando na palavra, a hora eu estava lendo o livro, a hora eu estava andando. Irmãos, o tempo passa. Quando a gente viu, já eram 1h10. Aí eu já estava chapado, não queria mais mexer nem com Bíblia, nem com nada. Já sentei lá. Chegou, sentou um rapaz do meu lado. E eu falei, embarque encerrado. Ele vazou no braqueiro. Eu falei, nossa Deus, isso é bom demais. Irmão, você começa a orar alto em línguas. As pessoas ficam meio assustadas com você. A maioria levanta. Dá um segredo. Você quer viajar sozinho no avião? Chapa em outra língua. Irmão, está sendo louco. Senta do meu lado, a pessoa senta, afivela o cinto, meu, eu tô lá. O cara olha assim e fala assim, ai, ai, ai. É tipo, levanta, tipo, caça um lugar e eu, irmãos, essa geração precisa conhecer homens e mulheres de Deus. Mas não é aqui não, irmão. Deixa alguém pegar você. Hoje, de cavanhaque, né? Hoje eu estava, deixei o carro para lavar, fui no banco, aí eu estou lá, um senhor olhou para mim, e ele falou, filho,
me ajuda. Eu olhei para ele, ele olhou assim, sai daqui. Acho que uns 10 segundos eu percebi que ele tinha me parado. E aí que eu percebi que tinha uma pessoa conversando comigo. Do jeito que eu vim orando em línguas, descendo na rua, ele me parou. E eu entendi que ele falou alguma coisa comigo. Depois ele repetiu tudo de novo. Mas ele olhou assim, o senhor é daqui? Ele deve ter pensado, ele não fala a minha língua. Aí eu falei, sou. Aí eu falei, espera só um pouco, deixa eu ler, eu já volto. Ele não falou nada comigo. Ele olhou para mim e achou estranho. Entrei, fiz o que eu tinha que fazer, tirei R$60. Quando eu saí, eu disse, de quanto você está? Eu falei, aqui tem R$60. Ele olhou para mim e falou assim, hã? Como você sabe? Porque aquilo que eu estava fazendo, aquilo me disse que você precisa de ajuda. E isso que eu estava falando, porque eu devia ter ido para outro lugar. Mas quando eu encostei o carro lá para lavar, ele disse, vai no banco agora. E olha que eu vi o Senhor, você não precisa dizer nada para mim. Está aqui, e que o Senhor te leve em paz. E ele disse, eu preciso ir para Catalão, e a passagem custa R$59. Eu disse, Deus ainda te deu R$1, hein? Aí ele falava assim, eu não sei nem o que fazer. Eu falei, eu sei, vai para a rodoviária. Eu só não levo o senhor agora porque o meu carro está lavando. Aí ele, mas o senhor é da onde? Eu falei, isso é mistério. Eu não sei porque que eu falei isso, irmão. Eu não sei. Lá na glória eu vou saber. O papai me explicar, porque depois eu falei assim, que palhaçada, podia ter falado que era da igreja e tudo mais e tal. Eu falei pro cara, isso é mistério. O homem vai dizer que encontrou com um anjo. Tomara que ele me veja aqui para dizer que não é anjo, não, é eu mesmo. Mas ele talvez vai dizer assim, um anjo foi lá e me deu R$60. Mas eu tenho certeza, irmão, que a vida desse homem nunca mais vai ser a mesma. Porque, irmão, ou eu e você gastamos a nossa vida para que as pessoas conheçam o evangelho do reino. Porque Mateus 24:14 diz, depois que todas essas coisas acontecerem, será pregado o evangelho do reino a todas as nações em meu testemunho. E aí sim virá o fim. Eu quero que ele volte, irmão. Eu quero que ele volte, irmão. Não tem nada melhor do que a presença dele. Eu não consigo entender como Caim que conversou com ele, porque você não vê a Bíblia dizendo que Abel conversou com ele, mas você vê Caim conversando com Deus. Você vê Deus dizendo para ele, filho, por que está inquieto assim? Esse pecado está tentando te derrubar, cumpra você dominá-lo. Mas para Abel você não vê nenhum diálogo de Abel, porque os diálogos de Abel com Deus são segredos dos dois. Porque Abel descobriu o coração de Deus, a ponto que a mãe dizia assim, nasceu 7, porque agora eu tenho um filho, porque Caim não é filho, irmãos. É você que tem que decidir isso hoje, irmão. É você que tem que decidir liberar a unção de Deus dentro de você. Os tempos de agora não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Dá uma hora para Deus. Se você der uma hora para Deus, você não vai conseguir manter essa meta.
você vai subir para 2. E se você der 2 horas para Deus, você não vai conseguir manter essa meta. Você vai querer dar 3. E se você der 3 horas para Ele, você também não vai conseguir. Você vai subir para 4. Você vai subir para 5. Você vai subir para 6, 7, 8, 9, 10. Será que alguém já pegou você dançando no shopping? Será que alguém já pegou você com o rosto prostrado no chão? Ah não, irmãos, muçulmano para 3 vezes ao dia e fica lá. Será que a gente só quer Deus para ter as coisas? Não, eu não quero essa síndrome de me cair na minha vida. Eu não quero buscar coisas, eu quero buscar Ele. Porque a geração que invocar o seu nome vai fazer a diferença. Porque esse povo que se chama pelo meu nome. Ah, irmãos, tem uma glória de Deus em você. Tem uma glória de Deus em você que eu não posso liberar essa glória que está dentro de você. É você que tem que liberar essa glória. A ardente expectativa dessa criação está guardando você. Não é só eu, não. Não é só o pastor Heber, não. Essa geração está guardando você. A igreja vai se manifestar nesses últimos anos, irmãos. O evangelho do reino vai provar que só o Senhor é Deus, irmãos. Levanta suas mãos para Ele, assentado como você está. Comece a falar em outras línguas. Há uma unção de Deus muito forte aqui. A geração que invoca o nome do Senhor. A geração que vai aprender a depender em tudo. A geração que não vai mais depender do comando de um homem. A geração que não vai mais depender do comando de um sistema, o comando de um governo, não. Mas uma geração que vai ouvir a voz de Deus o tempo todo. Põe volume na sua voz, põe volume na sua voz. Põe volume, põe volume, põe volume. Você escolheu invocar o nome do Senhor. Tudo na sua vida será resolvido na presença de Deus. Caim saiu da presença de Deus, mas nós estamos entrando com ousadia e intrepidez diante da face dele. Porque essa era a maior característica de Elias. Tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, cuja face eu estou. Está aqui com a gente a pastora Savilda. Muitos já deveriam ter desistido, mas ela não desiste. E ela se apresenta todos os dias diante de Deus. E agora ela está confessando: Pastor Sebastião está melhor do que ontem. E eu tenho convicção que amanhã ele vai estar muito melhor do que hoje. Confissão! Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Diga: a minha vida, mais forte, a minha vida vai trazer a presença de Deus para essa geração. Mais forte, a minha vida vai revelar a Deus para essa geração. Aleluia! Nada mais satisfaz minha alma. Nada mais satisfaz minha alma. É Deus, só Jesus, oh, só Jesus, só Jesus, o Rei da Glória, só Jesus, Senhor,
não são tendas, não são gado, não são música, e nem armas, ó Deus. Nada disso agrada a Deus. Adão caiu no Éden, mas Deus se manteve em pé no deserto. Adão tinha um ambiente de conforto, um ambiente de provisão, e ele caiu no Éden. Mas o Senhor Jesus foi lá no deserto para estabelecer na minha natureza e na sua natureza a condição de tanto vencer no Éden quanto vencer em um deserto. Porque não é o lugar que vai fazer a diferença nas nossas vidas, é aquilo que está dentro de nós que vai nos posicionar num tempo novo. Começa a dizer: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo.